Boa noite a todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso shiur do livro de Gálatas. Hoje é o shiur de número 1, né? Nós vamos estudar o livro de Gálatas, vamos bem devagarzinho, vamos com muita calma, né? Porque é um bom livro para nós estudarmos, entendermos os aspectos históricos, né? O que ele está escrito, e vamos sanando e tirando as dúvidas também que vocês possam ter, tá bom? Vamos começar, vamos orar? Avinu Shabbat Shamayim, nós te adoramos, Hashem, por esse dia, por essa semana, por tudo que tu tens feito com cada um de nós. Continua, Senhor, tendo misericórdia de nós, guardando-nos debaixo das tuas asas. Abençoe a nossa parentela, abençoe nossa família, Senhor. Tenha misericórdia de todos, Senhor, porque todos nós precisamos, carecemos, necessitamos de ti, Senhor, a todo momento. Fala aos nossos corações, nos traz luz sobre aqueles temas que nós não compreendemos ainda, assim. E que esse shiur possa ser de bênção para cada irmão meu que está aqui assistindo e para aqueles que irão assistir depois também. Ser com cada um de nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí vocês vão me dizer se estão vendo aí. Vocês falam, tá? Porque é melhor eu ouvir do que eu ter que voltar lá. Se já estiverem vendo a minha tela, me deem um... Estamos vendo? Já estamos vendo. Ok, Baruch Hashem. Então, nós vamos começar hoje, né, como dito, o livro de Gálatas, que é um livro bastante discutido, controverso, né? As pessoas pegam muitas passagens isoladas do livro de Gálatas para tentar justificar algum tipo de comportamento que parece, né, quando se pega o versículo isolado, ele ser contra os mandamentos de Hashem, né, ou contra as leis, né? E é bom que a gente vai pegar o livro hoje como um todo, né, e a gente vai ter a oportunidade de estudar esse livro para entender realmente o que esse livro nos traz de informação histórica, de como era na perspectiva de Rav Shaul, né, que as coisas devem acontecer. Então, a gente vai ter uma introdução no livro, e uma coisa que normalmente eu falo no início de alguns estudos é que, como as pessoas elas se afastaram muito do pensamento judaico, né, da forma de ver os escritos, né, da Brit Hadashah, muitas vezes desassociados ao material da Torá, isso faz com que muitos cheguem a compreensões equivocadas, né? E, sendo equivocada a compreensão, consequentemente, o resultado, né, dessa compreensão também vai ser diferente do que deveria ser. Então, muito tempo, né, de interpretações equivocadas, longe dos conceitos judaicos da Escritura, da Torá, do Tanar, dos profetas, né, levaram muitos a seguirem outro caminho. E aquela divisão que houve, né, logo após a morte dos enviados, né, dos apóstolos, fez com que muitos bispos se desviassem da verdadeira compreensão e interpretação do texto, levando, né, essa nova religião a se afastar cada vez mais da matriz, né, da base judaica da fé. O livro de Gálatas fala bastante sobre a tradição também, né? Então é importante nós entendermos e colocarmos a tradição no seu local devido. Então, a tradição, ela não pode quebrar, ela não pode alterar, ela não pode criar o mandamento da Torá, né? Ela não tem essa autoridade, essa capacidade de fazer isso. A tradição também não deve estar acima ou passar por cima de qualquer aspecto da lei do Eterno, de qualquer ensinamento de Hashem, né? Então, a gente tem que ter isso muito claro quando nós nos deparamos com a lei de Hashem, com a Torá,
e com a tradição judaica, né, a tradição dos homens. Como é que nós vamos nos portar diante disso, que muitas vezes a grande parte da comunidade acaba seguindo a tradição ao invés de seguir o que a Torá diz. E a gente tem que se posicionar perante isso e saber quem que eu devo realmente ter o cuidado de seguir, né? Então, nos achados do Mar Morto, naquelas cavernas que foram encontradas, vários rolos, vários manuscritos, né? Dentre alguns desses manuscritos que foram encontrados, existe um fragmento lá que estava escrito da seguinte maneira: agora escrevemos a vocês algumas obras da lei. Então, gravem bem esse termo, obras da lei, tá? Porque é uma expressão que nós encontramos muito na tradução em português, tanto na carta de Romanos, quanto na carta de Gálatas, e no Novo Testamento. Muito material que Paulo escreve, que Rabi Shaul escreve, ele usa essa expressão obras da lei. Então, para a gente começar a entender bem o que significa obras da lei, a gente vai pegar esse material escrito, né, nesses pergaminhos, que é muito anterior a Yeshua. Então, já é um conceito que já vem sendo transmitido dentro da literatura judaica, né, dentro das escolas rabínicas. Então, o texto diz assim, ó, agora escrevemos a vocês algumas das obras da lei, aquelas que determinamos que fossem ser benéficas a vocês. Então, vejam, quem determina não é Hashem, quem está determinando são as pessoas que estão escrevendo essas obras da lei. E deverão ser reconhecidas por vocês como justiça, em que vocês têm feito o que é correto e bom perante Hashem. Então, esse é o fragmento no 4Q MMT, né? 4Q 39.4 e 39.9, seção C, linhas 26B a 31. Então, esse é um dos fragmentos, e a gente começa a entender essa expressão obras da lei. O texto acima, esse texto que foi encontrado em Qumran, é uma prova irrefutável, porque é de fato algo palpável, né? Não é um achismo, mas é um material real, né? De que a expressão obras da lei já era um termo técnico-teológico conhecido e aceito antes de Yeshua, né? Porque todo esse material foi escrito antes, bem antes de Yeshua. Então, o texto faz referência direta às tradições judaicas, às tradições do povo, né? E não aos mandamentos, aos ensinamentos dados pelo Eterno. As Maasei HaTorá, obras da lei, são a base para as Takanot, isto é, emendas à Torá feita pelos rabinos. Essas Takanot é como se fossem as emendas à Constituição. Então, vai se escrever uma emenda à Constituição. No judaísmo, nós temos a Maasei HaTorá, as obras da lei, que servem como material, como insumo para se escrever as takanot, ou seja, aquilo que nós vamos escrever que vocês devem cumprir, porque assim vocês estarão fazendo a vontade de Hashem. Mas que não foi dada por Hashem a Moshe no Monte Sinai, mas foram os homens, através das suas interpretações, através daquilo que eles entendiam que seria uma boa prática, um bom costume, e aí eles escrevem isso como mandamentos rabínicos, ou seja, leis verabanãs, né? Ou seja, leis que os homens escrevem e determinam para suas comunidades que elas devem seguir. A autora judia Tracy Rich, em seu livro Judaísmo 101, isto é, o ABC do judaísmo, isso é um livro que existe hoje no Brasil, tem, né, quem quiser adquirir, admite nas seções em que escreve a lei judaica. A halahá, né, ou seja, a forma de viver, a forma de caminhar, né, também inclui leis que não se derivam das mitzvot, os mandamentos da Torá. Uma takaná, uma emenda rabínica, assim como uma gezeirá, uma lei de cerca, é tão vigente quanto uma mitzvah da Torá. Então, aqui a gente vê que há uma
leitura, né, da Alahá, da Takaná, da Gezeirá, colocando elas no mesmo patamar de uma mitzvah da Torá. E isso nós não podemos concordar. E Yeshua mesmo faz essa distinção entre a tradição, né, ou seja, a Alahá, e aquilo que é Torá. E nós devemos fazer isso também. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E é bem claro: não acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, todos os mandamentos que o Senhor nosso Deus nos deu, nós não podemos acrescentar, nós não podemos diminuir, nós não podemos alterar. Nós temos que cumpri-los, como Hashem nos mandou. Ah, Rabino, mas se não fosse a Alahá, a gente não saberia como colocar mezuzá, não saberia como colocar o tefilim, não saberia como colocar o tzitzit. Essas convenções, da maneira como elas existem, elas não violam a Torá, né? Elas nos dão uma forma de embelezamento do cumprimento da mitzvah, mas ela não altera. Então, o tzitzit tem que ter o fio azul. Agora, se eu vou dar o tipo de nó, né, os tipos de laço de uma maneira, ou os tipos de laço de outra maneira, isso vai conforme o meu gosto, conforme eu acho mais bonito, ou conforme uma boa tradição de alguma casa judaica, de uma casa de estudo. Não tem nenhum problema. O que eu não posso é deixar de colocar no tzitzit o techelet, o fio azul, porque aí eu estou violando o mandamento de Hashem. Eu não posso deixar de colocar nas minhas portas, né, na mezuzot, lá escrever o texto bíblico que ali Hashem determina. Então eu posso embelezar o mandamento, mas eu não posso mudar o mandamento. E a outra coisa importante, nós entendemos a diferença entre a transmissão oral da lei e a lei oral. São duas coisas completamente diferentes. A transmissão oral da lei é a transmissão boca a boca, que é propagada, ou que é propagado o ensino da Torá de pessoa para pessoa, ao longo do tempo. Então, é a transmissão da lei de Hashem, é a propagação e o ensino das verdades que estão dentro da Torá escrita. E em nenhum aspecto se opõe ou se coloca como algo novo, ou uma revelação nova, ou uma mitzvah nova. Então, a transmissão oral é simplesmente a transmissão daquilo que Hashem me ensinou, me falou. E eu não posso colocar nada além disso. A lei oral, né, ou seja, a Torá oral, e aí nós vamos aprender essa diferenciação agora, são as interpretações rabínicas e elas estão compiladas no Talmud babilônico ou no Talmud de Jerusalém. Disse Rabi Shimon ben Lakish, o que significa a passagem: e dar-te-ei as tábuas de pedra, a Torá e a mitzvah que escrevi, a fim de ensiná-las. As tábuas representam os 10 mandamentos, a Torá, a Bíblia hebraica, a mitzvah, a Mishnah, que escrevi, tanto os profetas como os escritos, a fim de ensiná-las, a Guemará, Talmud. Assim aprendemos que tudo isso foi dado a Moshe no Sinai. Vírgula. Isso é o que o homem está desenvolvendo. A lei oral é algo que é uma discussão entre rabinos ao longo do tempo sobre aspectos da Torá e como eles acham que alguns aspectos da Torá deveriam ser seguidos e outros pontos é o que se deve fazer para se cumprir determinada mitzvah e que muitas vezes não se encontra na Torá. Então, a transmissão oral da Torá é o quê? Transmitir as verdades contidas na Torá. E a lei oral é todo esse tratado talmúdico, rabínico, sobre como compreender e viver a Torá.
Porém, nessa lei oral, tem muitos aspectos que não fazem parte da Torá escrita e que não foi entregue a Moshe no Monte Sinai. Foram interpretações posteriores, bem posteriores, dos rabinos. E o que é o judaísmo de Yeshua? É o modo de vida construído sobre os mandamentos de Hashem. Veja que no livro da Brit Hadashah nos é dito, toma cuidado como você constrói o edifício, né? Sobre que base se constrói. Então, a base que nós construímos a nossa vida são os mandamentos de Hashem, que estão contidos na Torá. Lá em João, capítulo 14, verso 15, Yeshua mesmo diz uma coisa muito importante. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E aqui não há uma distinção. Não, guardai quais? Só uns 3 ou 4, ou só uns 5 ou 6. Não, aquele ali não guarda não, não precisa. Na verdade, ele está falando, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Só que aí havia uma pergunta para nós nessa hora. Que mandamentos que Yeshua me manda guardar que são deles? Porque ele fala, guardai os meus mandamentos. Então, para a gente entender isso bem e compreender que Yeshua não criou mandamento nenhum, não inventou mandamento nenhum, a gente vai para João 12, verso 49 e o verso 50, que diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito, me tem falado, me tem instruído. Então, tudo aquilo que são mandamentos de Hashem, na verdade, são mandamentos de Yeshua, na verdade, são mandamentos de Hashem, que tem instruído Yeshua a falar sobre eles. Mateus 5,17, ele fala assim, Yeshua, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas completar. Essa palavra destruir e completar tem um aspecto dentro do pensamento, dentro da literatura judaica, de não vim destruir, ou seja, eu não vim ensinar da maneira errada a Torá, mas eu vim completar, ou seja, eu vim ensinar da maneira correta os mandamentos, como se vive corretamente os mandamentos dado por Hashem. Então, destruir e completar é justamente isso, ou seja, eu não vim ensinar errado, eu vim ensinar certo o que se deve fazer. Por quê? Justamente porque essa interpretação oral desviou da maneira correta muitos dos aspectos dos mandamentos que eles estavam seguindo naquele momento histórico, tá? Então, todas essas palavras são palavras de Yeshua ben Yosef. Está em Mateus 11, capítulo 28. Vamos lá ver o que está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vou abrir aqui a minha Bíblia também. Só um segundinho. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que quer dizer isso, né? Muitas vezes nós podemos estar muito cansados, né? E oprimidos por interpretações, por ensinos errados da palavra de Hashem. E aí Yeshua vem para ensinar a maneira correta, porque ele diz logo no verso seguinte, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas vidas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, cumprir mandamento de Hashem, estar sobre nós os mandamentos de Hashem, não é nada pesado. É leve, é suave,
é prazeroso quando nós fazemos segundo a ótica de Yeshua, e não segundo a ótica de qualquer outro movimento judaico. Torá e mitzvot, né? Existem dois tipos de mitzvot. Mitzvot de Oraita, ensinamentos da Torá, tá? A Torá chamada Torá Shebektav, ou mitzvot verabanan, ensinamentos rabínicos, que aí nós consideramos a Torá Shebealpé. Torá Shebealpé está relacionado a Talmud, Gemara, Mishnah, Alahá, e mitzvot de Oraita, que são os ensinamentos que estão escritos na Torá Shebektav, ou seja, a Torá escrita. E na mitzvah, nas mitzvot verabanan, nós temos ainda duas subdivisões. Takanot, que são as emendas à Torá, feitas pelos rabinos, e Gezeirá, são as cercas também feitas pelos rabinos, pelos ensinamentos rabínicos. A nossa responsabilidade é reconstruir a cultura de obediência à Torá Shebektav, a Torá escrita, aquilo que Hashem deixou escrito para nós, porque essa é a nossa segurança. Essa tem que ser a nossa âncora, que não nos leva, não nos deixa levar pelas correntezas teológicas e de ensinamentos que povoam a internet, povoam as literaturas. Deuteronômio 27, 26 diz lá: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Não está falando daquela lei que surgirá no ano 200, ou que estava sendo desenvolvido, né, há séculos atrás. Aí. Então, nós temos que entender que nós vamos estudar Gálatas dentro do seu contexto. E uma coisa que eu peço a todos os meus queridos irmãos aqui, e aqueles que vão assistir esse vídeo, cuidado com os julgamentos precipitados. Romanos 11, 27, 17 a 22, diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, veja, você não tem uma seiva diferente, e não é uma raiz diferente que te sustenta. Você está sendo feito participante da raiz que te sustenta e da seiva que te alimenta. Não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tudo bem. Pela sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu estás em pé pela tua emuná. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Hashem não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Hashem. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra forma, de outra maneira, também tu serás cortado. E vamos começar um pouquinho no dia de hoje, a nossa carta aos Gálatas. Galut, em hebraico. Galut é dispersão, os dispersos, ok? Então, quando o Shaul está escrevendo essa carta, ele já está dando para a gente uma dica de quem é que ele está endereçando essa carta. Não é a pagãos, mas Galut, aqueles que estão dispersos. E quem esteve no sábado à noite na sinagoga viu o ensino sobre Goi, Goim e Am. E aí a gente, com o ensino de hoje, vai aperfeiçoando essa compreensão. Então, esta carta foi provavelmente escrita entre os anos de 48 a 55 depois de Mashiach, dirigida às Querelot, que estavam situadas na região da Galácia. Então, eu coloquei aqui um mapa para a gente poder enxergar. Né? A província da Galácia, no tempo do Rabino Shaul, incluía as cidades de Licônia, olha a Licônia aqui, ó, meridionais,
de Icônico, está bem pertinho aqui, ó. Listra, está aqui mais embaixo um pouquinho. Derbe, um pouquinho aqui à direita, bem como a cidade de Antioquia da Pisídia, que está aqui um pouco à esquerda. Ó. Então, essa região aqui que Shaul está falando para essas Querilot que estão situadas nessa região aqui. Lembra que faz parte de onde o povo, quando foi levado cativo pelos assírios, também se espalharam nessa região também. Então, a gente tem que entender uma coisa importante com Shaul e com os outros emissários sobre a verdadeira disposição da autoridade deles diante daquilo tudo que Mashiach os ensinou e os comissionou. Gálatas 2:9 diz lá, e conhecendo Tiago, então começa com uma ordem, e essa ordem é importante para a gente entender. Tiago era o líder da comunidade judaica que reconhecia Yeshua como Mashiach. Veja, isso já bem depois da morte de Yeshua. Então, não é como outros dizem que Pedro era o líder. Não, Pedro era um dos líderes, porém a liderança da comunidade sempre ficou, ou por um bom tempo ficou, dentro da família, da parentela de Yeshua. Então, Tiago é irmão de Yeshua, ele era o líder. Depois nós temos Kefas, depois nós temos João também como líderes. Então, estava lá, ó, que eram considerados como as colunas. A graça que me havia sido dada, derramam-nos as destras, deram-nos as destras, né? Eu estou lendo errado aqui. Deram-nos as destras, ou seja, se cumprimentaram com a mão direita, né? Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos da circuncisão. Então, o que há aqui é que há um comissionamento, né? Cada um parece que está sendo direcionado, pelo que o texto nos indica, a um grupo de pessoas, né? Algum grupo de povos. Então, a gente tem que entender, de acordo com esse texto de Gálatas, qual é a visão até que Paulo tem sobre essa relação com os demais enviados. Nós temos aqui do lado esquerdo a Torá, que é Yeshua, que é a base, e aí nós temos as colunas, Yaakov, Kefas e Yohanan. Muitas religiões entendem que Paulo está acima destas colunas. Ele trouxe algo muito superior ao que as colunas estavam dizendo. Mas nós temos, do lado direito, a Torá, que é Yeshua, novamente, como a base, e as colunas, Yaakov, Kefas e Yohanan, e também Shaul, como uma das colunas, que sobre ele se desenvolve, né, toda uma ação para trazer de volta aqueles que haviam se perdido. Então vejam que a maneira correta de nós entendermos os escritos de Rav Shaul é como mais uma coluna que está sobre Yeshua, apoiado na Torá, não que a partir de Rav Shaul vai se construir um teto, ou seja, uma nova cobertura, uma nova interpretação dos textos bíblicos, diferente do que a Torá nos ensina. Então, a gente tem que lembrar que o livro de Gálatas, ele é uma carta escrita, endereçada, com temas específicos, que eram temas que haviam algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, a necessidade de algum esclarecimento àquelas comunidades ali da região da Galácia, ok? Então, é uma carta. E a primeira coisa que a gente tem que entender, como nós vimos nessas colunas, é que a base da coluna, a base de todas essas colunas e a cobertura, né, é Mashiach, é a Torá. A Torá é que sustenta e deve sustentar o ensino de cada uma destas colunas. Yeshua sempre ensinou Torá.
Yaakov, Tiago, irmão de Yeshua, sempre ensinou a Torá. Yohanan, João, sempre ensinou a Torá também. E Kefa, Pedro, também sempre ensinou a Torá. Nenhum deles que estavam apoiados em Yeshua, na Torá, nas leis, nos mandamentos, poderiam ensinar algo diferente daquilo que o seu mestre, que o Mashiach, deixou para que eles ensinassem. Porque senão eles não seriam discípulos de Yeshua, seriam seus discípulos de si mesmos, ou discípulos de outro tipo de pensamento e de ensino. Então, todas essas colunas, elas crescem, elas se desenvolvem, elas se estabelecem, porque Yeshua é a palavra, é a Torá, que sustenta Yaakov, Yohanan, Kefas e Paulo também. E Shaul também. Então, Shaul, será que ele foi contra a Torá, sendo que a base dele, a sustentação dele é Mashiach? Faria sentido isso, Paulo ter um comportamento assim? Sendo que Paulo era conhecedor, né, do Tanar. E Deuteronômio 12, 28 diz lá, guarda e ouve todas as palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Que palavras são essas? Torá. E Salmo 119, de 9 a 11. Como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E nós sabemos que o pecado, né, é a, a infração, né, contra os mandamentos de Deus. É a violação dos mandamentos de Hashem. Então, Shaul conhecia isso muito, muito bem, porque ele mesmo era um dos melhores, se não o melhor aluno de Gamaliel. Josué capítulo 1, verso 7 a verso 8, isso aqui é tudo literatura que Pedro, que Yohanan, que Tiago e Jacó, que Shaul tinham de acesso e conheciam. Então, Josué 1, 7 a 8 diz, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moshe te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme, veja bem, tudo o quanto nele está escrito. Esse é o nosso limite. Fazer tudo quanto nele está escrito. Era isso que Yeshua fazia. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. João 7,19. De todos nos corrompemos contra ti. Não, desculpa, Neemias 1, 7 a 8. De todos nos corrompemos contra ti. Mas corrompemos como? Não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moshe. Por nós não guardarmos, não observarmos, não cumprirmos, nós nos corrompemos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moshe, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Neemias era um momento de retorno para a restauração de Jerusalém. Ou seja, o motivo, né, que eles estavam naquela situação era conhecido. É porque houve o corromper dos mandamentos de Hashem. O não cumprir, o não viver os mandamentos de Hashem. João 7,19, Yeshua, ele é muito perspicaz, né? Ele é muito inteligente, ele fala assim, ó, não vos deu Moshe a lei, os ensinamentos, os estatutos, os juízos, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me?
Vejam como as pessoas se desviaram dos mandamentos de Hashem, porque estavam procurando a matar Yeshua, e que em nenhum momento feriu os mandamentos de Moshe, em nenhum momento feriu os mandamentos de Hashem. Então, se a pessoa está em obediência e os outros querem matá-la, eles, me desculpe, não observam a lei de Hashem, não vivem a lei de Hashem, estão vivendo outro tipo de lei, outro tipo de ensinamento. Lucas 11, 27 a 28 diz lá: E aconteceu que, dizendo-lhe ele essas coisas, a mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Nós acabamos de ver, meditar na palavra de dia e de noite. Não se apartar de nós as palavras da Torá escrita. Isso é ser bem-aventurado. 1 Pedro 1, 4 a 16 diz lá: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, todo esse material é material que já estava disponível para os enviados. É material que eles compreendiam que era a maneira correta de viver os mandamentos de Hashem. Não era nada novo. Mais novo é a maneira como o Mashiach vem para ensinar a voltar ao trilho correto, a voltar ao caminho correto de obediência à Torá, e não a deturpação dos mandamentos ou os acréscimos ou as reduções dos mandamentos. Por isso nós vimos lá no material de Qumran, obras da lei. São aquilo que os homens criam, são aquilo que os homens desenvolvem, e que às vezes são coisas muito boas, porém não têm o peso de Torá. Isso que nós temos sempre que estar claro quando lemos o material do Novo Testamento. Jacob, capítulo 1, verso 21 e 22, diz lá: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores daquilo que está escrito, e não somente conhecedores do que está escrito, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Porque nós acabamos achando que somos detentores do conhecimento, mas o importante não é o conhecimento, é a vivência, é o cumprir. Agora, olha quem era Rav Shaul. Rav Shaul era da família de Benjamim, Filipenses 3:5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, está lá em Filipenses 3:5, de acordo com a Torá. Viveu como fariseu, seus pais, fariseu de fariseus, ou seja, cumpridores de um zelo farisaico de obedecer os mandamentos. Foi educado aos pés de nada mais, nada menos que Gamaliel I, neto de Hillel. Então veja, conhecimento, a escola, a sabedoria, onde ele estava imerso, dentro de toda uma cultura de Torá, mas de tradição, de mitzvot verabanan, né, de takanot, de gezeirá, toda essa cultura também. E Shaul começa depois a fazer uma distinção entre Torá escrita, Torá oral. E aí a gente começa a entender melhor quando ele começa a colocar isso nos textos como obras da lei. Shaul era um intelectual intenso, tentou beneficiar outros, trazer para a palavra, trazer seus irmãos para conhecer, né, a Torá de verdade. E ele foi um homem mudado, transformado pela palavra, pelo impacto que ele teve quando ele viu aquele clarão e caiu do cavalo.
Muitas vezes ele foi incompreendido, né? Até Pedro fala que Paulo escreve de muita maneira muito difícil, né? Porque Paulo era uma pessoa muito instruída, com um vocabulário melhor do que os outros, né? Amava e procurava estabelecer a Shalom, segundo o zelo perseguidor da Carral, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O tamanho era o zelo, a vontade de servir Hashem que Shaul tinha. E quais são os ensinamentos de Shaul? Olha o que ele fala para Timóteo, em 1:8-11. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabemos isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, Shaul só fala coisas boas da Torá de Hashem, da Torá escrita. Em 2 Timóteo 3:15-17, ele fala que desde a sua meninice, sabes as sagradas escrituras. Por quê? Porque nós buscamos ensinar aos nossos filhos, desde pequeno, a Torá de Hashem, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé em Yeshua HaMashiach. Toda a Escritura, e lembra que não existia Novo Testamento ainda como existe hoje, né? Ele está falando do Tanar, dos profetas, da Torá, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Instruído é ensinado, capacitado para esta realização. Segundo Coríntios 6:14 até 7:1, né? Ele acredita em um comportamento de pureza conforme a lei de Moshe. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Mashiach e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Hashem com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Nele habitareis e entre eles andareis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo. Imundo baseado em que passagem, em que texto? Levítico, ensina para a gente sobre puro e imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundícia da carne e do espírito, da carne de alimentação, de coisas naturais, e do espírito de idolatria, de servir outros deuses, de tantas superstições, de tantas coisas que não estão na Torá, aperfeiçoando a santificação, que é um processo de dia a dia, é o nosso caminhar na terra, no temor a Hashem. E o que é temor a Hashem? É se afastar do mal. O estabelecimento da lei que Shaul fala. Anulamos, pois, a lei pela fé? Estou na graça, então não tenho mais que cumprir a lei. Anulamos a lei pela graça? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Shaul era um observante do Shabat. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Shabat que vem a gente se encontra, lei ritra outro. E Shaul, como tinha por costume, Atos 17:2, foi ter com eles, por 3 sábados, disputou com eles sobre as escrituras, como tinha de costume. Costume é uma coisa natural. Shabat, estamos na sinagoga. Por que às vezes o Novo Testamento não fala tanto do Shabat como a mitzvah do Tanar?
Porque era algo tão comum, tão rotineiro, que era chover no molhado. Falar sobre Shabat, guarda do sábado na Brit Hadashah, é chover no molhado, é o que era natural, normal de se fazer. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos, Atos 18:4. Seguidor de Yeshua, Talmid, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Mashiach. Vivia segundo a ótica de Mashiach. Paulo não foi contra os ensinamentos de Yeshua, nunca foi contra os ensinamentos da Torá, porque Yeshua nunca foi contra os ensinamentos da Torá. E aí sempre vem a pergunta, né? Liberdade versus escravidão, graça versus lei, fé versus obras. Parece que existe uma, uma, uma luta, né? Uma disputa, um cabo de guerra sobre isso. Mas, meus irmãos, isso não existe. O que existe são elos de uma corrente. E a Hesed, a graça e a Torá, os ensinamentos de Hashem, andam juntos. Não se separam, não há uma tensão entre esses dois aspectos, entre esses dois lados. É a mesma coisa. Eu só vou falar mais 2 minutos, entrando já na aula 2, que é para a gente aprender uma coisa importante. Mateus 22, 23, de 1 a 3, diz: Então Yeshua falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. O discurso está correto, a prática está errada. Ele fala o que foi falado porque é dito sobre Torá. Os ensinos são da Torá. O que eles estão dizendo? Cumpram o que eles estão fazendo. Não há nenhum problema quanto a isso. Então, Shaul direciona essa carta de Gálatas para as congregações, as Querilot, que estão na Galota, na diáspora, na dispersão. No verso 3 do capítulo 1 de Gálatas, ele deseja shalom a todos, mas a gente tem que entender melhor hoje o que significa a palavra shalom. Muitas vezes a gente acha que é só paz. Não, é muito mais completo, muito mais pleno que isso. Shalom vem da raiz da palavra shalem, que significa algo pleno. Portanto, não pode haver shalom, paz, sem haver shalem, sem haver a plenitude. Shalom não significa somente a ausência da guerra, mas a plenitude, a integridade, o bem-estar, a harmonia com Hashem, com o próximo e consigo mesmo. Veja, é multifacetado. É com Hashem, é com o meu próximo e é comigo mesmo. Isaías 26:3 diz lá: Tu guardarás em perfeita paz. Shalom, shalem. Aquele cuja mente está firme em ti. Juízes 6:24, Gideão chama o altar de Adonai Shalom, o altar Hashem da plenitude, Hashem da harmonia, da integridade, da perfeição. É nesse sentido que diz ali. No verso 3, Shaul nos diz que Yeshua se entregou para nos libertar deste presente sistema mundial maligno. O que isso significa, né? O que significa Bessorot Tovot, boas novas, está em Romanos 1, de 1 a 3. No verso 10, Shaul diz: acaso busco aprovação humana? E aí a gente tem que pegar esse verso 10 de Shaul e perguntar: mas por que ele falaria isso? Por acaso busco eu aprovação humana? Eu vou ler aqui do capítulo 1 até o verso 10 para a gente encerrar o de hoje. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, né, nem por homem algum, mas por Yeshua HaMashiach e por Hashem, Av, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as congregações da Galácia. Graça e paz da parte de Hashem Pai e do nosso Adon Yeshua HaMashiach, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Hashem, nosso Pai.
ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Mashiach para outro evangelho, para outra novidade, para outro ensinamento. Mas ainda que nós mesmos ou algum anjo do céu vos anuncie outra boa nova, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Veio um anjo, achou umas placas, seja anátema. Foi uma revelação do anjo sobre um novo mandamento, uma nova prática, seja anátema. É um anjo que apareceu no dia que Kefa estava com fome em cima da casa, falando para ele, pega, mata e come, o que é proibido. Aquilo seja anátema. E assim foi com Kefa. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se algum de vós anunciar outro evangelho, outras boas novas, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Machia. Então, por que Shaul fala isso aqui? Porque algumas pessoas estavam voltando ou indo para outra direção, buscando uma outra orientação para agradar a homens, para agradar, digamos, o status quo do judaísmo daquele momento, para agradar aqueles que criam de acordo com leis humanas. E Shaul está falando, busco aprovação humana? Estou querendo agradar agora o homem e não a Hashem? Agora, por que ele fala isso, né? Se eu ainda fizesse isso, né? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, o que quer dizer quando Shaul fala? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, porque Shaul agradou muito aos homens. Ele aprendeu os pés de Gamaliel, as tradições, e ele cumpria as tradições, que aí é agradar aos homens, agradar à escola rabínica X, agradar ao movimento Y. Ele falou, não quero mais agradar a homens, eu não estou mais preocupado com essa questão humana, eu quero agradar a Hashem obedecendo a sua Torá escrita. Isso mostra que ele fazia isso, mas ele não faz mais. Aquele encontro no caminho de Damasco, ao invés de cegá-lo, na verdade, abriu seus olhos para que ele pudesse compreender a diferença entre esses dois aspectos, entre o mandamento divino, entre as obras da lei e os mandamentos dos homens. E no verso 13 e 14, ele diz lá, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia as congregações de Hashem e as assolava. E na minha mão excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Excedia em judaísmo. Não está falando da Torá, está falando da tradição, das escolas rabínicas, das seitas judaicas, que ele era fariseu. Excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, e aí vem a chave que ele explica, das tradições dos meus pais. Das tradições dos meus pais. E com isso a gente entende que Shaul começa a fazer realmente essa compreensão. E colocando cada um no patamar adequado. Torá, tradição. E se violar a Torá, sem tradição. Dito isso, meus irmãos, nós vamos encerrar o dia de hoje. O primeiro shiur do livro de Gálatas, a introdução mostrando como é o pensamento de Paulo, como ele vivia, como ele obedecia os mandamentos, como ele fortalecia as mitzvot.
como Machir ensinava dessa maneira, como todas aquelas colunas que Shaul fala no capítulo 2 de Gálatas, estão sobre Yeshua, sobre a Torá, e eles começam a desenvolver justamente o conhecimento para dois grandes grupos, né? Como Shaul fala, eu fui para os gentios e vocês para os da circuncisão. Trazendo Reino do Sul, Reino do Norte, de volta para casa. Com isso, fiquem na Shalom e até o próximo Shiur. Lehitraot. Shalom, shalom.